Boa noite. Boa noite A todas as pessoas presentes aqui, para não ficar repetindo coisas. Eu faço parte do DIEESE. O DIEESE, o nome é Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É um órgão criado pelo movimento sindical em 1955 para subsidiar os trabalhadores nas campanhas salariais ou nas lutas em geral dos trabalhadores. E em 1955 esse órgão foi criado e desde lá o DIEESE, em situações, em momentos mais fortes, momentos menos pujantes do movimento sindical no Brasil, tem sido o órgão que tem produzido estudos, informações, pesquisas demandadas sempre pelo movimento sindical e conseguiu sobreviver até agora. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, dado que talvez, se a história brasileira não fosse tão cheia de acidentes, provavelmente o conhecimento técnico e científico que é demandado pelo DIEESE realizar para dar suporte aos trabalhadores já pudesse ser algo incorporado à própria dinâmica do conhecimento dos próprios trabalhadores. Portanto, nós seríamos mais uns trabalhadores atuando junto no processo de luta social. Mas o movimento sindical continua preservando o DIEESE, muitas das vezes preservando para travar lutas com o mesmo nível de atuação daquelas no momento em que nós fomos fundados. Então é tarefa também do movimento sindical fazer com que os trabalhos que nós realizamos no DIEESE sejam de qualidade permanentemente mais aprofundados, né? Para nos testar de fato se nós cumprimos a tarefa de auxiliar no processo de mudança do país em favor da classe trabalhadora. Então, o DIEESE é formado por um conjunto de técnicos com formação de nível superior que tomou partido da classe trabalhadora do ponto de vista de orientar a produção de conhecimento que é capaz de realizar. Bom, dito isso, eu queria que o nosso companheiro falasse primeiro, dado que ele é um professor de história, e eu vou abusar, então, um pouco do conhecimento que eu tenho da história, e aí fica para ele corrigir possíveis enganos, né? Só vou com crenças que eu acho que é por aqui, mas que precisa de um referendo mais qualificado. Bom, eu pensei em conversar com vocês, e acho que foi essa a demanda feita ali, um pouco sobre o papel do serviço público numa sociedade brasileira. Para isso a gente precisa, de alguma maneira, fazer uma retomada do processo de constituição do Estado brasileiro, né? Tem que fazer uma passagem rápida, porque 15 minutos você não conta essa história, e 15 minutos é bom porque a gente erra menos também. Mas, de todo modo, até 1930, o Brasil se caracterizava por ser um país em que a federação, ou seja, os entes federados, os estados, tinham seu próprio corpo de organização estatal. Então, os estados tinham seus próprios presidentes e não havia essa coisa que a gente conhece hoje de um estado unificado na figura do governo federal. Embora tivesse o presidente da República, desde a República, né? Antes disso era o Império, que aí era uma coisa centralizada, mas com a República o que aconteceu foi uma pulverização do Estado. O Estado brasileiro, naquele momento, servia para atender os interesses dos grupos dominantes em cada Estado.
Então, assim, era predominantemente o poder estava na mão dos coronéis, das figuras, dos produtores rurais, os grandes latifundiários brasileiros, e funcionava para dar suporte a essa lógica. A partir de 1930, nós temos a centralização do Estado, com o golpe de 1930, que coloca Getúlio Vargas no governo. E tem uma coisa interessante, é que o Estado que se unifica, o Estado central, né, do governo federal, e que passa a ter a dinâmica da política do país, começa a se constituir e construir para ser um Estado que intervinha na economia com uma noção autoritária de que a sociedade era construída a partir do Estado. Tá? Então o Estado precisava não só se constituir do ponto de vista do exercício do poder, mas precisava também se habilitar para orientar as decisões, tanto de ordem política, como as decisões para tentar construir na sociedade brasileira um novo modelo de sociedade apoiado numa economia que não mais fosse meramente produtora de bens primários para exportação. Já em 1930, havia ali, por trás do golpe, uma noção de que o Brasil deveria avançar na direção do desenvolvimento. Então, eu até fui atrás de recuperar um departamento importante que foi construído em 1938, foi constituído em 1938, que é o DASP. O Estado precisava se habilitar para o exercício das funções que deveria caber ao Estado, né? E deveria, então, habilitar os funcionários públicos para o exercício dessas funções. Então, o DASP foi aquilo que a gente poderia chamar, e que me parece que tem a ver com uma perspectiva de um pensador, um sociólogo, Max Weber, que considerava que o Estado precisava ter uma competência específica para intervir na sociedade de forma qualificada. Então, a constituição do serviço público no Brasil é a constituição de um corpo de funcionários que deveria ser qualificado para o exercício da atividade pública. Estou falando isso porque eu acho que essa é uma figura importante para a gente pensar dentro do movimento sindical do setor público, que passou a ter há pouco tempo o direito de se organizar em sindicatos para defender os seus interesses enquanto corpo funcional, como uma equivalência da organização dos trabalhadores do setor privado. Tá? E, a partir de então, o que a gente tem visto é que há uma grande dificuldade na defesa dos interesses dos servidores públicos enquanto corpo de trabalhadores. Por quê? Porque as demandas feitas pelos funcionários públicos, muitas das vezes são consideradas demandas mesquinhas, demandas que são de interesse do corpo de funcionários, sem necessariamente estar voltada a se preocupar com o serviço que presta para a população. Porque o servidor público, ele não é somente um trabalhador que presta um serviço, por exemplo, um trabalhador que trabalha ali no estaleiro, agora isso da época do verão. Um trabalhador que trabalha na indústria automobilística. Muitas vezes ele presta um serviço numa determinada empresa, numa atividade qualquer, né? Mas ele não é um usuário daquele, ele não é um consumidor daquele bem.
porque muitas das vezes está fora do alcance dele adquirir aquele bem. No entanto, o servidor público, ele é, ao mesmo tempo, o financiador do Estado, ele é também o cidadão, não é só o contribuinte, mas alguém que o Estado também presta um serviço. Então nós, já ia me meter aqui como se fosse servidor público, não sou. Mas o servidor público tem essas três características, de ser o prestador do serviço, ser um usuário do serviço público, né? Porque qualquer que seja o indivíduo, mesmo que ele apele para todas as coisas privadas, né? A educação privada, a saúde privada, ainda assim, uma série de outros serviços, não há quem não use o serviço público. Então, além de ser um prestador de serviço, ele é o contribuinte, porque ele paga os impostos, e também é um usuário do setor, do serviço público. Então, tem um problema, um dilema sério, que é a lógica da inflação, a lógica da disputa por salário, leva muitas das vezes o indivíduo ficar se sentindo um desqualificado. E por que isso? Se ao longo dos anos 30 até os anos 80, o setor público do país teve um papel importante na condução das atividades em geral do país, ao mesmo tempo sempre foi identificado como um Estado autoritário e um Estado interventor. Se isso foi suavizado em alguns momentos, como por exemplo, depois de 1946, depois de 45, que o primeiro governo Wagner foi de 1930 até 45. Depois de 1946 até 1964, nós tivemos um período de democracia, mas o Estado, nesse momento, atuou de forma significativa para realizar as grandes transformações econômicas que o país experimentou. Né? Através do plano de metas, o governo JK, Juscelino Kubitschek, conseguiu, né, dando continuidade ao segundo governo Vargas, promover uma grande transformação da economia brasileira, e nós passamos a ser um país assentado não apenas na produção de bens primários para exportação, mas passamos também a ser um país com uma indústria importante, uma indústria pujante, né? E as consequências das transformações na estrutura econômica brasileira, e um outro aspecto que acompanha essa mudança estrutural da economia é o fato de que o país deixou de ser um país rural para ser um país eminentemente urbano. A concentração urbana foi uma concentração significativa, muito maior. Até os anos 50, o Brasil era muito mais, a população morava muito mais nas áreas rurais, né? A partir dos anos 60, o Brasil passou a ser crescentemente um país cada vez mais urbano. E os espaços urbanos são aqueles que demandam muito mais o serviço público. Tá? Então, o serviço público foi se aprimorando e o BRASP teve um papel importante na formação do servidor público e na qualificação da própria atividade chamada do setor público no Brasil. Isso ocorreu e, à medida que essas transformações foram feitas, né, o que resultou daquelas transformações, as demandas populares por mudança nesse país se acentuaram. E isso leva, ao final do governo JK, em 1960, o surgimento de uma série de demandas, principalmente por reformas estruturais, e que vai desembocar numa pressão tal que acaba levando o golpe de 1964. Então, apesar do golpe de 1964 ser um golpe que procurava desmontar a estrutura anterior, né, o que acontece é que, de novo, volta uma lógica autoritária e o Estado volta a ter um papel forte e um papel não só interventor, mas um papel opressor dos movimentos sociais. E aí nós temos um problema complicado para ser discutido
com muita calma, e acredito que por muito tempo nós vamos precisar fazer essa discussão, envolvendo pessoas de diversas áreas. Eu acho que a história é fundamental. Os historiadores têm um papel importante em trazer novamente o modo como o país promoveu essas transformações, como as classes sociais puderam participar ou tiveram o bloqueio da sua participação na montagem dessa estrutura, né? Mas nós tivemos um problema. Ao mesmo tempo que o Estado tinha um papel importante, especialmente como planejador, no que consiste a apontar as perspectivas para frente, as ideias de futuro, as perspectivas de transformação da economia brasileira, da sociedade brasileira, a conformação do modelo de desenvolvimento através do planejamento, havia uma negação crescente para o exercício da atividade política. Então o Estado passou a ser combatido e o serviço público sempre foi visto como uma coisa negativa. De todo modo, o fato das pessoas terem defendido ao longo dessa ideia de um Estado bem estruturado, um setor público bem qualificado, né, valorizou a ideia do concurso público. E isso assegurou aos servidores públicos, por outro lado, a estabilidade, né, no emprego e uma certa possibilidade de ascensão funcional. E, de certo modo, um certo status social importante do servidor público. Claro que você tem o servidor público de cada esfera de forma bastante diferenciada, né? Mas é preciso resgatar a história do setor público, da montagem do setor público no país, para que a gente possa chamar a atenção para aquilo que o setor público, aquilo que o serviço público é capaz de propiciar para a sociedade enquanto mecanismo de assegurar uma melhor qualidade de vida para toda a população. Tá? Então, nós hoje estamos diante de um processo de montar um novo modelo de desenvolvimento. É preciso, para isso, perguntar qual será o papel que o Estado irá desempenhar. Né? E nós podemos e devemos nos posicionar frente a que tipo de serviço público que deve ser prestado à população. Nós, no DIEESE, somos chamados a tentar assessorar o movimento sindical, os servidores públicos, fazendo contas sobre quanto se perdeu de salário ao longo do tempo por conta da inflação, por conta de não ter havido reajuste, por ausência do respeito a um plano de cargos e salários, mas nós somos muito pouco acionados para fazer uma discussão sobre a qualidade do serviço público. Porque se nós pegarmos na virada dos anos 80 e dos anos 90, quando nós, pela primeira vez, depois de 1960, nós elegemos o primeiro presidente da República de forma direta, né? Foi eleito o Collor de Mello, e que começou ali, de forma muito mais contundente, a ideia de desmontagem do Estado brasileiro e desmontagem do setor público, identificando, inclusive, os direitos que ainda haviam do servidor público como de privilégios. E muitas das vezes acho que nós ainda temos a mesma visão, a mesma perspectiva de olhar que o servidor público ele trabalha como uma forma de se garantir o salário dele. Ou seja, o emprego público é um cabide, não é um espaço para prestar serviço para a população. E aí nós precisamos olhar o que é a escola pública, por exemplo, no nível de primeiro grau.
primeiro e segundo grau. Em alguns municípios ainda mantém a qualidade, mas na maioria das grandes cidades é um problema enorme a educação pública. Mas no nível superior, a educação pública sempre foi a educação de ponta do país. No nível superior não é a escola privada que garante o melhor ensino. E não só ensino, mas inclusive a iniciação científica, a produção científica, a pesquisa, é tudo feito no setor público quando se trata da educação do nível superior. Então, assim, nós precisamos retomar uma discussão para revalorizar o setor público enquanto prestador de uma série importante de elementos que compõem a grande cesta de bens, de serviços que vão fazer grande diferença na preservação da qualidade de vida da população. Então, não é possível mais ficar fazendo meras demandas por aumento de salário, acredito eu. Pelo menos eu acho que politicamente nós precisamos enfrentar esse desafio. Não basta pleitear a valorização salarial como mecanismo em defesa da prestação do bom serviço. Nós temos que ter o compromisso de conseguir defender o serviço público de qualidade como modo de valorizar a nossa função perante a sociedade e conseguir vencer um problema que eu acho que é muito forte. O servidor público deixou de ser menor e ficou profundamente aquém dos governos que assumem temporariamente os cargos executivos. Só que nós precisamos pensar nisso. O poder, em geral, ele só está na mão de algumas figuras porque nós conferimos poder a essas figuras. E nós precisamos recuperar o poder para nós, enquanto população, enquanto cidadãos desse país. Então, o que nós precisamos refletir enquanto servidores públicos? Nós somos o corpo permanente do Estado. E esses caras passam de tempo em tempo e são eles que têm servido como peça de valorização daqueles que prestam serviço permanentemente. Então, é uma tarefa que não é simples. Eu posso falar isso e vou embora para casa, né? Mas é uma tarefa que se nós não conseguirmos resolver, nós podemos ter uma série de coisas nesse país. O mercado de trabalho voltou a crescer, a renda na mão da população tem melhorado, né? Você tem uma formalização do mercado de trabalho, mas a qualidade de vida do brasileiro é muito baixa. Mesmo com toda essa onda, que é uma falácia, ideia de que nós estamos hoje na classe média, com gente está em algum lugar que foi dito para mim, que eu estava fazendo outras coisas, de que uma parte significativa dos favelados passou a ser classe média. Para mim é uma grande contradição. Favela e classe média. Né? Então, as condições de habitação, as condições de educação, as condições que você propicia para as crianças, para a educação infantil, para a educação das crianças, é fundamental do ponto de vista de demarcar as condições de vida de uma população. Não necessariamente ser da classe média, porque eu acredito também que existe uma pobreza que possa ser digna. Não é que o indivíduo é pobre, então ele é lixo. Então nós precisamos pensar que nós temos uma tarefa muito importante de colocar na perspectiva de desenvolvimento, na perspectiva de construção de uma qualidade de vida que seja universalizada para todo brasileiro, que
tenha o direito de ter uma vida digna, de ter condições iguais de oportunidade, condições de habitação, condições de saúde, educação e tudo mais, precisa de um serviço público decente, de qualidade e capaz de ser reconhecido como cidadão, tanto o indivíduo que vai ao serviço público buscar ali o atendimento de suas necessidades, como aquele cara, a pessoa que presta aquele serviço e nós nos valorizarmos enquanto cidadãos. Então, acho que a gente precisa fazer uma discussão, que acho que um primeiro sinal para que a gente faça isso e a gente possa demandar, aí fica como sendo uma abertura para o nosso professor de História contar um pouco, não estou debatendo aqui para onde ele vai falar, mas em alguns momentos que a gente possa demandar a historiadores, geógrafos, sociólogos, economistas e outros profissionais, que pensem como nós devemos refletir na defesa daquilo que é o nosso percurso profissional, o desempenho da nossa atividade profissional, de tal forma que o primeiro cara que entra numa prefeitura venha a desqualificar, a desmontar aquilo que tem que ser defendido e garantido pela população, que não deverá perder qualidade e que deve ser crescentemente favorável à qualidade e crescimento da condição de cidadania e do aprimoramento da democracia no país. Nesse sentido, as contas públicas têm que ser abertas, têm que ser publicizadas. Ninguém pode, no setor público, esconder informação. Nós temos que ter acesso às informações. E nós temos que nos qualificar para saber ler essas informações e participar da construção dos orçamentos públicos, não só para dizer qual é o montante, mas dizer onde será gasto cada centavo que entra no orçamento público, que é originário dos nossos recursos financeiros e deve ser orientado naquilo que a grande maioria da população seja capaz de apontar. Então nós temos que nos organizar e ter uma interferência na tomada de decisão também, enquanto utilização dos recursos públicos. Vários governantes hoje querem fechar as contas públicas e tornar secreto, por que motivo eu desconfio, mas deixa não. É isso. Bom, gente, olha só, eu queria, antes de mais nada, dizer algumas coisas sobre mim que eu acho que podem qualificar um pouco a minha fala. Eu sou formado em jornalismo desde 1981 e trabalhei entre 88 e 94 como assessor sindical, assessor de imprensa de dois sindicatos importantes do Rio, que são o Sindicato dos Telefônicos do Rio de Janeiro, que fica no Maracanã. Eu trabalhei algum tempo lá, e depois no Sindicato dos Petroleiros também do Rio, que antigamente ficava na Rio Branco, agora fica na Avenida Passos. São dois sindicatos importantes, dois sindicatos com um número muito grande de filiados, dois sindicatos que têm jornal diário. Isso é fantástico, porque produzir jornal diário para uma parcela muito específica da população, jornal que é gratuito, que é distribuído, o cara não vai pegar o jornal na banca, você tem que levar o jornal até ele. Produzir material constante e diário para esse tipo de público é um trabalho bastante árduo e bastante interessante também, bastante rico.
principalmente porque a gente acompanha, eu tive a oportunidade de acompanhar nos dois sindicatos, uma coisa que eu quero trazer para a discussão aqui, talvez eu acho que a minha contribuição vai ser mais como jornalista até do que como historiador, que é assim, como é que a gente elabora e convive com as várias diferenças que existem entre nós. Estou pensando tanto nos dirigentes sindicais quanto na categoria que dá suporte a esse dirigente, né? Quer dizer, individualidades, questões partidárias, visões de mundo que em algum momento se encontram em função de uma luta muito mais específica e que precisam acertar as suas divergências, aparar arestas e tal. E nesse sentido, o assessor de imprensa era o cara que ficava no fogo cruzado, porque vem o diretor financeiro e fala, mas a gente tem que investir nisso aqui, assim, assim. Aí o cara fala, não, temos que pensar também na questão social, há demandas que não são especificamente econômicas. Como é que a gente faz um texto que tem que ser curto, rápido, para que a categoria se sensibilize, se envolva e dê suporte a um sindicato? Uma solução que esses dois sindicatos encontraram e que eu acho muito interessante para trazer para reflexão é a questão da direção colegiada, né? O Sindipimar, tradicionalmente, tem sido um sindicato presidencialista, né? O presidente tem superpoderes e os demais diretores acompanham a decisão do presidente. É evidente que, como há muitas tarefas a serem realizadas e tarefas distintas, que cada diretor se sinta mais capacitado ou mais interessado em se apropriar de alguns aspectos do cotidiano do sindicato e, a partir disso, a direção se organize para que cada um tenha determinadas tarefas. Mas as decisões que precisam ser tomadas são decisões coletivas, e nada melhor do que um coletivo para tomar decisão coletiva, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando até a Constituição de 1988, os servidores públicos não tinham direito à organização sindical, né? O regime militar impediu os servidores públicos de se organizarem enquanto entidades sindicais, com o argumento de que a qualidade do trabalho do servidor público impedia que ele reivindicasse direitos dos trabalhadores comuns, porque ele tinha uma série de privilégios. Além do mais, qualquer alteração na rotina do serviço público prejudicaria a população. Então, se organizar como sindicato, reivindicar, fazer reivindicações que os demais trabalhadores faziam, porque viviam em situação, em condição inferior ao trabalhador do serviço público, era duplamente ruim, porque, primeiro, o servidor público era um privilegiado. Segundo, que quando o servidor público reivindicava, a população toda sofria. Esse era o argumento oficial e que muita gente aceitava, né? Além do mais, havia a questão do medo. O regime militar brasileiro, não sei se foi o pior do mundo, não sei se foi um dos piores, mas ele apresentou uma série de características durante a sua vigência de 21 anos que faziam com que a população em geral vivesse sob constante ameaça do medo, né? Qualquer manifestação de discordância do governo pública podia significar consequências muito graves, né? Eu que gosto muito de música, que trabalhei com música no meu mestrado, lembro de uma música do Chico Buarque, né, chamada Acorda Amor, que ele mandava a mulher chamar o ladrão para proteger a casa, né? Chegava a polícia para procurá-lo
e ele pedia a mulher para chamar o ladrão. O ladrão é que era a garantia dele, não a polícia, né? E ele dizia na música que se ele demorasse uns meses, convinha que ela sofresse um pouco, que isso era até bom, mas se demorasse muito para ela procurar outros, né? Isso era muito comum, isso não acontecia só com pessoas famosas, acontecia com pessoas comuns. E na medida da politização das pessoas, né, do engajamento das pessoas, essa repressão, essa perseguição era maior ou menor. Então, durante muito tempo, o serviço público não tinha o direito à sindicalização, e as pessoas mais corajosas, as que buscavam uma saída para essa situação, tentavam buscar maneiras de se organizar e de discutir a sua situação que não fossem caracterizadas como movimento sindical. É desse momento, principalmente no período já mais para o final da ditadura, que algumas associações de servidores públicos foram adquirindo na prática características de movimento sindical. Várias categorias profissionais dentro do serviço público tinham associações de servidores, muitas delas, na maioria das vezes, ligadas ao regime ou submissas em relação ao regime. Uma história que é bastante interessante, que eu acho que vale a pena trazer aqui, é da APOESP, Associação não sei como é que é a denominação, Associação dos Professores do Estado de São Paulo, tá? Professores públicos do Estado de São Paulo. A APOESP foi criada nos anos 40, se não me engano, e era uma associação extremamente conservadora, no sentido de que fazia... o objetivo dela era prestar assistência médica, prestar assistência jurídica, promover lazer para os professores de São Paulo, né? No final dos anos 70, influenciada pelo crescimento, o aparecimento do que se costuma chamar de novo sindicalismo, e que na prática começaram a assumir tarefas de movimento sindical. Uma coisa que me parece importante dessa época é que, dado o caráter muito específico do serviço público, principalmente o fato de que nós não estamos lidando diretamente com o capital, né? Nós não estamos lidando diretamente com o mercado, nós não produzimos bens que são vendidos no mercado e que se transformam em lucros para algum empresário, enfim. Isso faz com que essa característica do trabalhador do serviço público acabe levando a reflexão que é muito importante para a questão de qual é o papel, e eu acho que isso tem bastante a ver com o que ele falou, brilhantemente, e assim, qual é o papel do servidor enquanto cidadão. Quer dizer, nós exercemos nós temos uma relação tripla com o nosso trabalho. Nós fornecemos, através dos impostos, o capital que move o Estado. Nós somos usuários do Estado e nós prestamos serviço e nós somos o Estado. Isso também é uma outra coisa bastante complicada. Nós somos, como ele disse, mais Estado do que os governantes, na medida em que nós, como funcionários, permanecemos representando e sustentando o Estado, enquanto que os governantes passam, né? Como é que a gente lida com isso, na medida em que as nossas reivindicações por salário, principalmente as econômicas, mas não só, elas passam por questões que não estão diretamente relacionadas ao lucro, né? Então, pensar qual é o papel que o servidor público tem na sociedade é importante como tarefa do sindicato.
para além das nossas reivindicações pessoais, para além das nossas das questões que nos são caras e que são caras a todos os trabalhadores, nós temos ainda outras tarefas para pensar que são bastante distintas das tarefas do trabalhador do setor privado, né? Então, voltando à questão do final do regime militar. Então, na prática, várias associações de servidores públicos, vários trabalhadores públicos, em vários momentos, começaram a engrossar essas lutas que tinham sido iniciadas pelos trabalhadores do setor privado, particularmente os metalúrgicos, primeiro no ABC e depois pelo resto do país, de uma forma que, quando se começou a discutir a questão das centrais sindicais, né, primeiro encontro para se discutir a necessidade de haver uma central sindical no Brasil, chamada CONCLAT, né, encontro das classes trabalhadoras, o primeiro encontro de trabalhadores para pensar uma central sindical tinha um grupo muito pequeno de representantes de trabalhadores do serviço público. No encontro seguinte, o número já era muito maior. Quando foi fundada a CUT, a primeira grande central sindical, o número de trabalhadores de sindicatos do serviço público já era maior do que do setor privado. Tá? Isso é bastante interessante para pensar que durante um momento que a gente chama aí a gente costuma denominar de novo sindicalismo, né? E que hoje em dia parece que anda meio em crise, as pessoas discutem essa crise porque é uma série de elementos novos para se pensar. O setor público foi bastante importante. E eu acho que ele trouxe uma questão que não é exclusiva do serviço público, mas que é importante, que é pensar a sociedade, que é pensar a relação do trabalhador com a sociedade. O sindicato não é uma ilha, trabalhador não vive isolado, né? As questões nossas não são só nossas, e é preciso entender a sociedade como um todo, a relação do trabalhador com a sociedade, a relação de nós, trabalhadores do serviço público, com a sociedade, a nossa relação com os trabalhadores do setor privado, né? Essa luta é uma luta que é, na minha opinião, difícil de ser feita, mas imprescindível. É uma luta que é difícil, mas que não pode deixar de ser feita. E em vários momentos, por questões alheias à nossa vontade, a gente acaba se concentrando, primeiro, por razões óbvias de sobrevivência na questão econômica. Segundo, nas questões que estão ligadas apenas à nossa categoria profissional, à nossa área de atuação, quando isso, na minha opinião, é insuficiente para se entender as dificuldades pelas quais nós passamos. Então, assim, a contribuição que eu posso dar no sentido de a gente entender melhor a relação serviço público, sociedade e sindicato é a ideia de que o serviço público tem um papel muito interessante em trazer para a sociedade, a partir do serviço que ela presta, a partir de ter a função de lidar com as pessoas no seu cotidiano que necessitam, como disse o companheiro, a todo momento do serviço público, como cidadão, como pessoa, como contribuinte que sou ao mesmo tempo produtor e beneficiário do serviço público, como é que eu entendo a sociedade, como é que eu, como trabalhador, percebo essa sociedade e como que o serviço, qual é o papel do serviço público na organização do Estado, como é que o Estado funciona. É importante lembrar, por exemplo, que nos anos 80, início dos 90, aqui no Brasil, Collor foi um excelente representante disso, mas eu acho que mais do que Collor, Fernando Henrique Cardoso, que é a questão do Estado mínimo, né? Margaret Thatcher na Inglaterra
uma série de... Havia um momento que a gente costuma chamar de neoliberalismo, né, do triunfo do neoliberalismo, quando se dizia que a história tinha acabado. Quando acabaram, né, quando houve a crise dos países socialistas ou comunistas, não sei essa discussão, uma discussão, né, ampla, mas, enfim, quando caiu a União Soviética e os países ligados à União Soviética deixaram de ser países que se autodenominavam socialistas e tal, o que aconteceu? Ficou-se com a impressão de que o capitalismo havia triunfado, que era a melhor forma de se viver, era a melhor forma de organizar a sociedade, era a melhor forma de as pessoas prosperarem, como já dizia lá no século XVIII Adam Smith. Só que esse capitalismo do século XX, final do século XX, início do século XXI, era um capitalismo renovado, cheio de gás, cheio de novidades tecnológicas, né? Globalizado, onde não havia mais fronteiras e tal. E se chegou a dizer, um escritor norte-americano chegou a dizer que então isso era o fim da história. Que a história pensar na história só fazia sentido com a luta a luta de classes era a versão marxista do desenrolar da história. Quer dizer, a luta por melhores condições de vida, a luta para acabar com o sofrimento, com a tristeza, com a dor e tal. E que o capitalismo tinha vencido no mundo e ele era o único capaz de trazer para nós a felicidade, a alegria, a paz, a tranquilidade e tal. E se o capitalismo venceu e não havia mais adversários, então era maravilhoso, porque todo mundo entrando de cabeça no capitalismo promoveria a igualdade, a paz, a tranquilidade, o conforto, etc. E uma das coisas que eram necessárias para que o capitalismo se desenvolvesse a pleno vapor era reduzir ao máximo o papel do Estado. O Estado atrapalhava, o Estado burocratizava, o Estado era incompetente, era ineficaz, ele atrapalhava uma série de processos que estavam em andamento na sociedade, que só eram possíveis de acontecer a partir do rei mercado, né? E aí houve uma onda no mundo inteiro de medidas no sentido de produzir esse limpar o terreno para que o capitalismo avançasse e todos fôssemos felizes, né? Uma dessas medidas era a privatização de uma série de empresas do Estado, com o argumento de que o Estado não é capitalista, o Estado não é empresário, o Estado não dá lucro, o Estado, além do mais, o Estado é ineficaz, ele não consegue produzir a contento, não consegue responder a contento às demandas da sociedade, etc. e tal. Então foi um momento no Brasil, foi um momento em que, da venda das grandes estatais, né? De várias estatais, as estatais da telefonia, as estatais, enfim, uma série de empresas que eram do Estado, que pertenciam ao Estado e que foram privatizadas. Ao mesmo tempo, serviços que eram prestados pelo Estado começaram a ser questionados, né? É o tempo de mexer nas aposentadorias, porque, afinal de contas, o país está envelhecendo, vamos ter muitos velhos e poucos novos, e como é que os novos vão sustentar os velhos, né? Então, começaram a ser pensadas uma série de ações que deveriam acontecer para que o Estado se encolhesse, né, e deixasse o capital agir. O Estado deveria fazer o quê? Dar as condições necessárias para que o capital se desenvolvesse, se expandisse, né? Parece, eu não sei se ainda é cedo para dizer isso, mas parece que esse modelo vem sendo cada vez mais questionado. Mas, apesar de tudo, ele fez um estrago devastador em várias áreas
da sociedade, e uma área que foi bastante afetada, do meu ponto de vista, é a área da organização dos trabalhadores, e particularmente a organização dos trabalhadores do serviço público e das empresas estatais, né? Então, eu acho que para avançar o movimento dentro do serviço público, essa reflexão é necessária. Então, a gente não pode pensar apenas naquelas questões que são do nosso cotidiano, que estão mais próximas de nós, no sentido de como é que a gente vai negociar com a Conceição o reajuste salarial, se a Conceição diz que tem não sei quantos milhões de déficit. Isso é importante, é fundamental, eu quero o reajuste. Mas há outras coisas que estão para além da Conceição, que estão para além da prefeitura, no sentido da prefeitura, no sentido de pensar este governo. Estou pensando em termos do Estado, né? Quer dizer, o que é o Estado em Angra dos Reis? Como que o sindicato dos servidores públicos se relaciona com esse Estado? Como que eu, trabalhador, servidor público, me relaciono com o Estado? Afinal de contas, em alguma medida, eu sou Estado, né? Eu tenho um amigo, professor de História aqui também da rede, que uma vez a gente foi fazer uma reclamação, não me lembro onde, ele tinha tido algum problema como consumidor e foi fazer uma reclamação. E eu achei que ele foi muito agressivo com a moça que o atendeu. Eu falei, pô, você foi agressivo pra caramba com ela. Ela não tem culpa. Ele falou assim, não, se ela não tem culpa, eu não sei, mas que ela representa o meu inimigo, isso não há dúvida. Então, eu não tenho como falar com o presidente da empresa, eu tenho como falar com ela, né? No caso do serviço público, acho que acontece algo semelhante, né? Quer dizer, o cara não tem como reclamar com o Estado é quem está atendendo ele, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar e que acho que vão para além das nossas reivindicações específicas. Não sei se o que eu estou falando faz sentido, mas eu estou fazendo uma reflexão mais como servidor público, um pouco também com a minha experiência de jornalista, de assessor de sindicato, que tinha que produzir diariamente textos para os trabalhadores, do que como historiador, né? Não sei, se qualquer dúvida a gente acerta mais tarde.